Fala galera, beleza? Hoje mais um Notícias do Ciclismo. A gente teve agora, no meio da semana, até ontem, domingo, uma prova chamada Étoile de Bessèges. Uma prova que acontece na França. Eu não sei falar direito francês, tá pessoal? Vocês me desculpem. E o vencedor geral foi o Tim Willems, belga. Vou falar um pouquinho de cada estágio, como que foi, algumas características. O primeiro estágio foi o estágio que terminou em sprint. E o vencedor foi o Christophe Laporte, da Cofidis. O segundo estágio teve uma queda feia na chegada na rotatória. E o vencedor foi o Timothy Dupont, da Bingoal Wallonie-Bruxelas, de uma equipe pró-continental. Na etapa 3, a gente teve a etapa do Tim Willems. E teve até uma coisa interessante, que na hora que ele estava chegando, assim, nos últimos 100 metros finais, tinha uma senhora no meio da rua levando compras. Então, isso aí também tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco das regras da UCI. Mas ele conseguiu ganhar escapado. E essa vitória aí dele, conseguir ganhar escapado, foi que deu para ele a margem de tempo que fez com que ele fosse campeão geral. Então ele chegou 37 segundos na frente do segundo grupo, e aí ele conseguiu ser campeão geral por causa da vitória nesse dia. Na quarta etapa a gente teve uma vitória muito legal do Filippo Ganna. O Filippo Ganna não é só um cara, ele é um excelente contrarrelogista, ganhou a última etapa que foi o contrarrelógio, mas ele fez uma coisa impressionante, ele largou os caras que ele estava na fuga de roda, de uma forma absurda, e ganhou a quarta etapa, e também ganhou a última etapa, que foi o contrarrelógio final. Essa etapa que ele ganhou, que foi o contrarrelógio final, é o 7º contrarrelógio seguido que ele ganha. Então, imagina, ele participou dos últimos 7 contrarrelógios que ele participou, e ganhou todos. Então isso aí faz com que seja um cara a ser batido em um contrarrelógio. Está muito difícil alguém conseguir chegar na frente dele num contrarrelógio. No contrarrelógio, o Tim Willems foi ainda o 4º colocado. O Mikhail Kwiatkowski ficou em 2º lugar no geral, foi o 6º colocado. Então, a partir daí a gente vê que ele estava, daquela etapa que ele ganhou na terceira etapa da prova, fez com que ele ganhasse. Então ele ficou com 53 segundos na frente do Kwiatkowski, da Ineos. E em terceiro lugar, o Nils Politt, que foi já vice-campeão da Paris-Roubaix. A outra notícia que a gente tem para falar tem até a ver com o Kwiatkowski, que é mais uma regra da UCI. A UCI tem algumas regras meio ridículas, né? Que a gente fala assim, por exemplo, a gente tem as bikes de contrarrelógio, tem milhões de especificações limitando as mudanças nas bikes. Tem a história da meia. A meia não pode passar de um tanto da altura da tua perna, né? A meia não pode ter mais de 50% da sua canela, né? E agora os caras proibiram a posição super tuck, ou seja, aquela posição onde você pega e senta no top tube da bike e fica o mais aero possível. Então, proibir a posição que você fica na bicicleta é uma coisa meio assim, na minha opinião, é uma coisa ridícula. E muitos caras que correm estão com essa mesma opinião. Inclusive vários caras escreveram isso aí no Instagram, e um apoiando o outro. Então eu vi o Kwiatkowski pôs no Instagram falando que isso aí é uma coisa que não tem nada a ver, proibir a posição que você fica na bicicleta. Já teve a história do capacete, que item de segurança, a bike não pesar menos de 6,8 kg, que é uma coisa de segurança também. Mas proibir a posição que você fica na bicicleta, eu acho que, né, ali são profissionais. O cara nunca viu um cara caindo porque estava nessa posição. E o Kwiatkowski fala justamente o seguinte: eles deviam se preocupar mais em organizar, quando tem óleo na pista, avisar. E foi o que aconteceu numa etapa aí dessa prova. Tinha óleo na pista e um monte de gente saiu fora. Então é uma situação
meio complicada. Essa proibição da posição aí é uma notícia desagradável do ciclismo de estrada. E nessa prova tinha muitos caras aí que estão construindo a sua base fazendo provas, como o Vincenzo Nibali, o Rigoberto Urán, o próprio Egan Bernal. Então os caras estão começando a fazer as provas já, se preparando, alguns para o Giro de Itália e outros mais para frente para o Tour de France. Mais algumas notícias, as últimas provas da temporada do ciclocross nós tivemos sábado e domingo. Sábado nós tivemos o Telenet Super Prestige e domingo nós tivemos a X2O Cup. Então no feminino, no Telenet Super Prestige, quem ganhou foi a Denise Betsema e quem ganhou no masculino foi o Laurens Sweck. E no X2O Cup, né, que foi a última prova, quem ganhou foi a Celine Del Carmen Alvarado, que chegou num sprint contra a campeã mundial Lucinda Brand e ela venceu no sprint. A Celine Del Carmen Alvarado que venceu nesse sprint. E no masculino, de novo, o Laurens Sweck ganhou. Lembrando que nem o Van Aert nem o Mathieu Van Der Poel correram essas provas, tá? E ainda no ciclocross, a gente vai ter, você já divulgou o calendário das provas, das etapas da Copa do Mundo do ciclocross no ano, pro final de 2021, começo de 2022, né, que é sempre dessa maneira. E serão 16 etapas, 2 ainda não estão definidas os locais. E a gente vai ter 3 etapas, as 3 primeiras nos Estados Unidos. E no final, depois de todas as provas na Copa do Mundo, nós vamos ter também o Campeonato Mundial acontecendo no final de janeiro em Fayetteville, no Arkansas, nos Estados Unidos. E é assim, a gente já teve uma vez um campeonato mundial de ciclocross nos Estados Unidos, foi até o ano que o Sven Nys foi campeão mundial. A prova é muito legal, foi uma prova muito legal. E a gente vai ter essas 16 provas da Copa do Mundo e também vamos ter o campeonato mundial. São separados, tá? Às vezes as pessoas confundem, a Copa do Mundo é uma coisa, o campeonato mundial é um dia só. Mais algumas notícias legais. A Strade Bianche está confirmada com a mesma rota do ano passado. Então os vencedores do ano passado, Annemiek van Vleuten feminina e o Wout van Aert masculino. A prova vai continuar do mesmo jeito, 184 km para os homens, 136 para as mulheres, e vai acontecer no dia 6 de março. Daqui um mês já a gente vai ter a Strade Bianche, e aí a gente já vai ter mais pra frente várias provas clássicas. Mais uma notícia sobre as clássicas. La Doyenne, a maior de todas, ou a mais antiga de todas as clássicas e dos 5 monumentos, nós vamos ter uma subida, vai ser colocada a mais na prova, o Côte de Desnier. Então ela tem 1,6 km de distância e a inclinação média de 8,1%. Então mais uma subida que vai ter, como se já não tivesse muitas, né? Então a prova vai ter mais essa subida aí no finalzinho da prova. Prova que ano passado foi vencida pelo, lembra? O Alaphilippe comemorou, queimou na linha de chegada, o Primož Roglic que ganhou. A prova vai ter 259,5 km com 4.500 metros de acumulado. Liège-Bastogne-Liège. Eu gostaria muito de fazer a esportiva dessa prova, mas vai ser meio complicado de conseguir fazer isso aí. Beleza, galera? Então isso aí foram as notícias do ciclismo e as últimas do ciclocross. Acho que ciclocross agora só no final do ano e no começo do ano que vem. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá o seu like. Não está inscrito no canal, inscreva-se. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Beleza? Até, abraço!